Esperando aqui o pessoal de casa chegar. Sexta-feira, né? Dá uma atrasadinha. Cá, seja bem-vinda. Esperando o professor aqui também. Lu, bom demais ter você aqui. O professor Carlão está chegando. Deixa só ele solicitar aqui a participação, eu já trago e a gente já inicia. Para o pessoal que está chegando aí, se puderem convidar amigos, se puderem nos ajudando aí com os coraçõezinhos, aviõezinhos, enfim. Professor Carlão, é só solicitar aqui a participação que eu já trago o senhor junto. Hoje um assunto mega interessante, importante, relevante e digamos que até inovador. Deixa só, deve ter acontecido alguma coisa aqui com o professor que ele não está conseguindo, acho que me chamar aqui, enviou. Ótimo. Já está chegando com a gente. Vamos nessa. Professor? André, tudo bom? Tudo bem, o senhor? Escuta bem? Tá ótimo, cara, tá perfeito. A sua iluminação tá até melhor que a minha tá meio escura. Não, vamos assim mesmo, tá ótimo. Tem uma galera chegando, eu até fiquei aqui. Bom, boa noite para todo mundo aí que está chegando. A Lu tá deixando boa noite para o senhor também aí. Boa noite, Lu. Bom, a gente vai deixar a galera aí chegando. Por enquanto, vou falando com vocês aí, né? O, o intuito de trazer o professor Carlão aí para a live, né? Nada mais, nada menos do que a gente falar quanto à questão de progressão nos treinamentos, né, dos cavalos. É claro que é um assunto bem amplo, né, professor? E o professor é uma Sim. enciclopédia, então, na verdade, fiquem bem à vontade para fazer perguntas e tudo no decorrer do que a gente for explanando. Daqui a pouco o professor vai se apresentar também para a galera. E assim, tendo em vista que a gente fala, né, na verdade, de progressão de treinamento, é importante a gente citar que hoje, pelo menos, né, a gente vai falar do cavalo atleta. Claro que depois, se a galera de casa tiver mais curiosidade, né, e quiser estar pontuando algumas questões, até entrando em contato com o professor Carlão, com a gente, né, para entender outras questões também, a gente fica sempre à disposição. Né? Hoje não vai dar para retratar, por exemplo, de potro, de fase de doma, a gente já vai pensar no cavalo atleta. E o professor Carlão, na verdade, né, além de ser meu professor, né, na graduação de Educação Física, é meu amigo pessoal e a gente já desenvolveu vários planejamentos, projetos, alguns ainda, né, de uma forma inovadora, que a gente está aqui como uma cartinha na manga para fazer muita coisa acontecer ainda, né, professor? Porque isso já tem mais de 10, 15 anos isso, então, na verdade, não é nada de ontem, né? Tem toda uma vida em cima disso. Mas eu gostaria que o senhor apresentasse para a galera, professor, falasse um pouquinho, né, do senhor, das experiências, das capacitações e, na verdade, dessa correlação também com o universo do cavalo. André, pessoal que é muito mais envolvido que eu nesse mundo equestre, nesse mundo que é maravilhoso e que se a gente for remeter à história do ser humano,
Praticamente a gente não consegue imaginar o ser humano sem um cavalo, né? E quando a gente imagina uma realidade atual em que o homem realmente conhece esse animal, eu me deparei com, a hora que você começou a falar sobre a minha história, e aí eu não tenho muitas lembranças da infância boas com os cavalos, porque a lembrança que eu tenho é o cavalo empinando e eu caindo para trás. Então eu nunca fui muito bom de monta, não, mas em um determinado momento apareceu a oportunidade para mim, para que eu trabalhasse com alguns cavalos, e cavalos muito bons na época, era 1988 para 89. E ali eu fiquei um pouco receoso, daí em 96 apareceu novamente, também fiquei muito receoso, porque não era algo que eu tinha contato, eram cavalos extremamente valiosos financeiramente, cavalos que já tinham nome, e eu recuei novamente, até que no século agora, 2012, 2013, apareceu a oportunidade em Bauru, e ali eu encarei, junto com um amigo, nós iniciamos um trabalho na Fazenda Caruana. Na época, o Paulo Fara abriu as porteiras para a gente e nós entramos, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na fazenda dele, e eu olhei, eu falei, nossa, quantos bois, né? E aí que eu me deparei que eram cavalos, né? Falei, nossa, mas é muita coisa que ele tem aqui, né? Porque eu só tinha visto um pasto cheio de boi. De repente, aquele monte de cavalo e todos separadinhos, né? Eu não entendia, naquele momento que eu entrei na fazenda, eu olhava, eu via as éguas com seus potrinhos, eu via éguas prenhas, eu via garanhões, eu via tudo separadinho ali, vários setores ali onde eles ficavam muito bem distribuídos, e eu entrei na fazenda com uma proposta arrojada, uma proposta diferente, e ele acreditou. Nós ficamos quase 3 anos ali na Fazenda Caruana. Eu me lembro que em um dado momento, né, para mim foi frustrante, mas ao mesmo tempo mostrou a realidade, que o Paulo Fara teve uma dúvida. Será mesmo? E ele me fez essa pergunta. Será mesmo? Eu acho que aí já era 2014, mais ou menos, 2015. Ele perguntou, será mesmo que os meus cavalos estão ganhando porque você está intervindo com seus treinamentos? E aí eu fui taxativo, porque naquele momento eu mergulhei mesmo de cabeça. Eu chegava lá, 4h30, 5 horas da manhã, acompanhava todo o processo, porque eu precisava entender qual era o processo, toda a preparação para os cavalos treinarem comigo. Ele me disponibilizou dos seus funcionários, 6 deles, para que trabalhasse, para que a gente, 5h30 da manhã, quase 6 horas da manhã, a gente já estivesse já fazendo um trabalho com esses animais, porque esses funcionários deles tinham outras funções, então só foi por isso que começou bem cedinho. E ali ele me questiona, né, naquele momento, né, quando eu já estava prestes a sair da fazenda. Será que os meus cavalos estão sendo campeões brasileiros, estão classificando para o Ability? Será que é por causa do seu treinamento ou é por acaso? Eles já iam mesmo conseguir esses resultados? E aí eu perguntei para ele, quantas vezes você teve tantos animais subindo no pódio com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os idosos, todo mundo que subia nos cavalos, os cavalos passavam na baliza no tambor 5, 6, 7 vezes no final de semana e ganhavam todas as premiações, onde eles iam, e no Brasil eles ganhavam. E aí eu fiz a pergunta para ele e aí ele travou. E ali eu percebi que a gente estava criando muros, barreiras para que a gente pudesse avançar, e eu naquele momento eu achei melhor me afastar. Até que então eu conheci o André na faculdade, e ali a gente começou a sonhar o mesmo sonho, e aí de repente nós nos aproximamos novamente e iniciamos aí uma proposta que num primeiro momento pode parecer diferente de tudo, mas como a gente já tem uma experiência lá atrás, algumas pessoas vendo o que estava acontecendo se aproximaram de mim, e eu não nego conhecimento a ninguém, eu transmiti esse conhecimento, e alguns dos profissionais de educação física, que eu sou formado em educação física, sou pós-graduado em treinamento físico individualizado, e
mestre em Fisiologia do Exercício pela Unifesp. Me formei na Unesp de Bauru e fiz o mestrado na Unifesp em São Paulo. E algumas pessoas que se aproximaram da educação física hoje não moram mais no Brasil, estão no Oriente Médio, trabalhando não com cavalos mais, mas estão trabalhando com camelos. E aí entra a nossa proposta para dizer assim, André, a gente está tão próximo dos cavalos, a gente tem os cavalos têm uma resposta tão parecida com as que os seres humanos têm, que daí entra um treinamento que pode ser transferido para os animais de uma forma espetacular a ponto de fazê-los maximizar, como se a gente estivesse fazendo um melhoramento genético, né? Nasceram para correr, eles, dos animais terrestres, aí a gente não tem dúvida que é o que mais possui uma condição cardiorrespiratória e cardiovascular, prontos para correr. Só fazendo parênteses, hoje de manhã eu saí daqui de casa e fui na padaria, fui a pé. E para ir até a padaria a pé, eu tenho que passar num pasto. E ali, eu entro mesmo nesse pasto, porque ele tem lá ali uma cerca, eu pulo ali, abro a fenda ali, entro, e tinha um potrinho ali, André. Tinham 4 ou 5 cavalos e éguas ali, com mais idade, e ele ali com aquelas perninhas fininhas, aquele joelhão, aquele pezinho, e ele me viu assim, mas ele me ignorou, e de repente ele começa a correr para um lado e para o outro, e corre para um lado e para o outro, e aí quando eu me aproximei da mãe, a mãe deu uma relinchada ali, o filho já veio correndo, encostou nela assim, ficou olhando para mim assim, e eu via que estava louco para correr, né? Eu não sei se eu tenho uma sensibilidade ou vejo algo que não é verdade, mas eu vejo um animal querendo correr desesperadoramente. Ele quer correr, ele quer fazer atividade física. E se a gente pudesse direcionar, a gente consegue fazer com que esses resultados, André, você sabe muito bem, lá da década de 50, 60, 70, que a gente não consegue mais chegar. Porque será que esses recordes não são batidos mais? O que faziam lá que não fazem cá? O que é que a gente precisa? E, de repente, é justamente quando a gente tinha aí um preparo de um animal para o mundo militar e que hoje já não é mais tão importante assim, né? Eu acho que é isso para a gente iniciar, né? A Lu participou aqui falando bastante coisa a respeito dessas questões mesmo, né? De buscar uma melhor função, né? Uma melhor funcionabilidade do cavalo, um melhor preparo e, na verdade, ver esses animais serem exigidos ao máximo ao ponto de ter lesão, ao ponto de sofrer e depois serem descartados simplesmente, né? Tem um amigo meu, professor, que ele está em Portugal hoje, ele fez um doutorado, inclusive, aqui no Brasil, de melhoramento genético, e ele citou para mim, ele ficou 7 anos aqui no Brasil, e a gente teve uma proximidade muito grande, né? Que apesar dos estudos dele serem melhoramento genético, a genética, ela é relevante no máximo, ele cita dessa forma ainda, no máximo, em 20%. Os outros 80% é tudo fatores externos, e a gente, com certeza, desses 80%, eu não vou me arriscar em colocar percentual, mas a gente sabe que o treinamento físico, né, ele é muito importante. Se a gente for analisar e fazer uma correlação, por exemplo, vamos pensar no futebol, né? Tem muitos jogadores de futebol que não necessariamente ficam jogando futebol todos os dias da semana. Não necessariamente são exigidos a 100% em toda a temporada. Então precisa ser organizado isso, precisa ter uma visão frente a isso, né? Já conversei com o professor inúmeras vezes, e o professor sempre me auxilia, inclusive, né, aqui em casa com os treinamentos. E, na verdade, a sensibilidade do professor é grande demais, porque, na verdade, ele nem, a gente não está junto, a gente está até distante, mas o senhor sempre consegue olhar com os olhos do coração, consegue me ajudar, me orientar, e a gente vê, assim, mudanças que são mudanças drásticas, né? Claro que o professor hoje postou uma coisa que eu achei interessante, né? Que é o poder do exemplo. Então, a gente está nisso, né? Está num projeto junto, sonhando junto, e fazer para as pessoas, na verdade, acreditarem que isso é possível sim, né? Então, isso me motiva cada vez mais. Quanto mais portas, às vezes, se fecham, quanto mais muros, às vezes, a gente tem de bloqueios, para mim, me motiva mais. Porque, na verdade, é entender que é em cima dessas dificuldades mesmo é que vão gerar sempre as oportunidades, e é sempre em cima de detalhes é que a gente vai fazer a grande diferença. Indiferente de onde quer que seja, né? Pode ser que isso a gente consiga fazer no Brasil,
pode ser que a gente consiga fazer com cavalo, pode ser que a gente consiga fazer com camelo, mas enfim, que a gente vai conseguir, a gente vai. Isso mesmo. E eu acho interessante, André, é uma palavra que... Só contando o senhor um pouco aqui, o Rogério apareceu agora há pouco aqui. Rogério, que estudou também com o professor, é lá da FIB. Rogério está, se eu não me engano, no Nordeste agora. Ia mandar um abração para ele aqui também. Ia perguntar se ele aprendeu a correr, se ele aprendeu a fazer alguma coisa já, mas tudo bem. Durei. André, os caras entram na faculdade, eu judio, mas parece que não aprende, né? Diferentemente do cavalo, que rapidinho já entende o que é, né? Ainda Exato. Que, dentro das minhas propostas que eu tive, das experiências que eu tive, do cavalo me reconhecer como preparador físico, dele olhar para mim e quem estava ali trabalhando com ele, olhar para mim e falar, você viu o que ele fez? Ele olhou para você sabendo que agora é a hora do vamos ver. Justamente é isso. O cavalo é muito inteligente, né, André? Ele percebe, ele sabe a hora, inclusive, que vai sofrer. E depois de um bom tempo, eu comecei a acreditar que os cavalos iam me odiar. Só que a melhora física dele é tão grande que eu percebi que ele não teve esse sentimento ruim, porque ele foi melhorando realmente, melhora a qualidade de vida do animal, faz com que ele tenha, como você disse, um menor índice de lesão, porque as articulações, os tendões, os ligamentos, todo aquele arcabouço da articulação, ele fica mais forte, o animal sente menos dor, porque dentro de um programa de treinamento, assim como acontece com humanos, tem um momento que é difícil, mas vai chegando um momento que esse sofrimento, ele não é somatizado, ele faz parte do dia a dia, parte da realidade, e começa assim, então, o corpo reagir, é a hora que a gente percebe que o animal virou atleta, né? Uma coisa é ser atleta, de fato, né? Que é o animal atlético, e o outro é aquele que participa, a gente tem que diferenciar isso, né? Aquele que participa de eventos e aquele que está pronto para eventos. E a nossa proposta vem em cima disso, né, André? Fazer com que esse animal esteja pronto. Quando ele vai lá para fazer baliza ou tambor, ou ele vai correr realmente, que ele não sinta medo, que ele não sinta aquele pavor, aquela fobia, porque ele sabe que naquele momento ali ele vai sofrer. Só que quando se está preparado, automaticamente a autoestima desse animal prevalece ali. Então ele não fica ali debatendo, refugando, não, ele simplesmente fica calmo e também aí todos que estão envolvidos conseguem transmitir isso porque é um trabalho longitudinal. Exatamente. Eu costumo dizer na equitação, professor, que tem 2 tipos de equitação. Com qualidade e a sem qualidade. São só essas. O pessoal fala clássica, é western, é isso, é aquilo. Cara, ou funciona ou não funciona. No treinamento do cavalo, eu costumo dizer que é a mesma coisa, né? Tem as abordagens, na verdade, que vai contra o corpo do cavalo e as abordagens que a gente está citando que ajuda o corpo do cavalo, né? A Lu até fez um post hoje, que eu até vou trazer para a gente, porque entra muito do que a gente está falando, né? Que são a distinção entre rigidez e fluidez. Então, o que o professor está falando é isso, né? É animais que têm exigências atléticas, mas que não são preparados para isso. E animais que, na verdade, são preparados para essas condições e depois faz isso com muito amor, porque, na verdade, eles estão à disposição, né? Isso. E quando a gente entra por esse viés, André, se eu te perguntar qual, assim, mesmo que não seja preciso, recorde do tambor, qual é o tempo? Recorde mundial do tambor. Eu não tenho certeza agora, mas é 16.300 e alguma coisa. 16. Recorde mundial dos 2.000 metros. Ou qualquer 1.000 metros que você quiser aí. Recorde mundial dos 2.000 metros, professor, para o senhor ter uma ideia, data de 1958. Assim como no salto tem recordes que datam da década de 50, 70, e eu estava fazendo uma pesquisa, inclusive, né, cavalos, por exemplo, hoje, que o pessoal fala, cavalos com altura de cernelha grande, precisam ser BH, puro sangue inglês, que são muito usados, mas teve um recorde, se eu não me engano, em 1985, que na verdade esse cavalo saltou 1,85 m, né? E foi o cavalo árabe. O cavalo árabe tem uma estatura média, né? O cavalo árabe. Então, quer dizer, a hora que a gente começa a
a pensar... Primeiro que eu não penso em raça, né? Eu penso em qualidade de cavalo. Então, começa por aí já, né? Cavalo é cavalo. Pode ser Sim. qualquer raça. Que, na verdade, existem as associações, isso é uma questão comercial e de mercado, mas eu acho que é muito da predisposição do indivíduo e não necessariamente da raça, né? Sim. Mas o professor está me falando, por exemplo, se a gente for ficar listando aqui, a gente fala de recordes aí, de várias modalidades que não são batidas há décadas, né? E aí a gente fala assim, Sim. mas se tem um melhoramento genético, se tem um melhoramento da medicina veterinária, se tem um melhoramento, né, dos farmacos, né, de suplementos e tudo mais, Isso. o que está faltando, né? O que está faltando no treinamento que não se consegue, às vezes, nem se aproximar, né? Quando você olha os resultados, você fala, não vai ser batido de novo. Mas quando você pega os resultados antigos, você começa a ver que lá atrás tinham muitos próximos, vários resultados muito próximos. A prova mais longa, você tem de cabeça aí quanto dá mais ou menos em segundos e minutos? Não lembro, professor, mas a prova mais longa no Brasil é de corrida, né? De cavalos de jockey. Valores aproximados. O sangue inglês, se eu não me engano, a maior distância deles aqui é 2.460 metros. Mas eu não lembro agora de cabeça assim o tempo deles, né? Eu sei que são... Aproximado. Só para a gente trabalhar essa ideia. Eu não lembro agora quando eu tinha passado do Quiron. Foi, acho que ele, na verdade, foi um grande campeão dos 1.600 e dos 2.000 metros, né? Eu lembro que a gente fez um cálculo. Peraí, professor, acho que eu até tenho alguma coisa aqui. Porque, André, eu queria entrar justamente sobre essa questão que nós íamos falar aqui sobre o treinamento. Enquanto um trabalha 16 segundos, o outro próximo a 1 minuto, um pouco mais de 1 minuto, e a gente muda o sistema energético. Daí, quando a gente vê o que é realizado hoje de treinamento, de fato, no local ali, a gente percebe que não existe muita coerência. Por quê? Porque quando a gente imagina um atleta que corre 1.600 metros humano, ele chega a treinar um volume aproximado de 6 a 9 quilômetros. Isso dentro de assim, diariamente, diluído aí ao longo de 5, 6 dias da semana, ele chega a treinar 6, 7, 8, 9, às vezes menos, 3, 4. Porque quando a gente vê os treinamentos habituais, históricos, clássicos, que são propostos para o cavalo, a gente percebe que ele não bate com a necessidade que ele tem. Professor, não bate nem com... Aqui eu tenho, por exemplo, recordes de 3.000 metros na grama, que foi batido em 1959. 3 minutos e 2 segundos. 3 minutos, André. Sistema glicolítico. Quer dizer, a gente pega um sistema que depende de glicose. Os 16 segundos estão muito mais dependentes de ATP-CP, ou seja, uma energia rápida, de força. O outro é veloz também. É a característica do animal. Porém, ele depende também de um sistema cardiorrespiratório e cardiovascular. Se eu não treino de uma forma coerente e se eu não faço os testes, como é que eu posso prescrever? Talvez seja essa a diferença em que os treinamentos para humanos chegaram e que o treinamento equestre ainda não chegou. Há necessidade de fazermos uma avaliação, entendermos o que é esse pulmão, o que é esse coração, o que é esse sistema circulatório, o que é esse sistema músculo-esquelético. André, o meu primeiro pensamento, quando eu terminei o mestrado, eu ia fazer o doutorado com cavalos em Botucatu. A minha ideia era analisar a alfa-actinina. Como é que eu vou separar um animal para que ele vá competir se eu não sei quais são as fibras musculares dele que predominam? Se é a fibra tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, e assim a sequência dela ali, os subtipos. Mas se eu identifico isso daí com uma coleta de saliva, nem é invasivo, por um preço irrisório, que um laboratório pode fazer, eu já posso simplesmente dizer, ó, pega esse cavalo
O cavalo caiu ali no pasto ali, já vai lá, coleta o sangue dele, o sangue não, a saliva dele, e já leva para o laboratório e fala, ó, esse cavalo vale a pena. Pronto, já começa a direcionar. Talvez o que falta é um pouco de ciência. Ciência que eu falo mesmo é essa coisa tecnológica que tem no mercado, que tem nas indústrias, que tem em tudo quanto é lugar e que não está sendo usado para algo que é tão rico que é o cavalo. Se a gente consegue, de fato, mapear esse cavalo, a hora que ele nasce para poder direcionar, porque às vezes o cavalo é realmente para uma prova mais curta, às vezes ele é para uma prova mais longa, mas eu vou ficar jogando com erro e acerto até ele fazer que idade? Né? Eu preciso logo entender para poder dar, num primeiro momento, todas as qualidades físicas que ele precisa, porque ainda que não sejam primárias, as secundárias são as que vão dar suporte para que ele tenha saúde, e com o tempo eu vou migrando e direcionando para essa especificidade daquilo que ele tem de talento. Às vezes eu percebo que o criador de cavalos, ele tem medo, acreditando que a gente vai descartar algum animal dele. Não, a gente vai direcionar a partir desses testes, e o meu doutorado ia vir em cima justamente disso. Eu trago ali os animais recém-nascidos, faço a coleta, e ali eu começo a fazer um treinamento tentando identificar se eles são mais para resistência, se eles são mais para velocidade, se eles são mistos, porque algumas provas também têm características mistas. E ali eu posso direcionar esse treinamento até ele chegar na fase adulta e se tornar um campeão. Nessa hora, o meu cavalo vai valer muito mais se eu sou um comerciante, ou se eu sou um apaixonado, meu cavalo vai render muito mais, a gente vai dar muita risada juntos. Né? A ideia justamente é essa, é preparar desde o início. E o que falta muitas vezes é esse conhecimento que está aí, trazer, e nós, como educadores físicos, e aí eu me remeto lá atrás, o pessoal ficou com medo. Muitos treinadores que nasceram ali na fazenda e que sabem tudo sobre o animal, no primeiro momento ele ficou com medo. Ao ponto de fazer um teste e falar para ele, ó, corre esses 600 metros aqui, para tanto, falava o tempo, mas em cima do teste. E aí ele falava assim, não vai conseguir, e eu falava, não, mas é em cima do tempo dele. Para o outro cavalo, é esse tempo, para o outro, é esse, para cada um. Aí ele ia lá e fazia, e aí o tempo foi passando, de repente ele falava para mim, eu não acredito, o cavalo nem bufa mais, ele faz e sai feliz da vida. Por quê? Porque ele começou a condicionar dentro de uma intensidade que para ele era ótima, nem supra máxima e nem demais. Ficar ali no galopinho, ficar ali no trotinho, numa pista oficial, aí em Campinas ou em São Paulo, não vai surtir efeito. Eu preciso da intensidade ótima. E aí, André, talvez seja para mais umas 5, 6 lives para que todo mundo entenda qual é esse padrão, né? Padrão alvo. Exatamente. Que é muita. A gente teve uma pergunta aqui do próprio Rogério também. O Rogério voltou para Bauru, está falando aqui, enfim. Ele falou como avaliar o nível de estresse no cavalo. Se é como no ser humano, às vezes por percepção subjetiva de esforço e tal. Sim, Rogério. Na verdade, também tem a percepção de esforço, mas a gente tem a alteração de comportamento, né? Quando ele está estressado. Então a gente consegue analisar, às vezes, eles negando algumas questões, ou com dores, ou com lesão, enfim, começa esse acometimento, né? E o que o professor está querendo dizer é o inverso disso, né? A gente conseguir alinhar as condições de treinabilidade para ele diminuir o nível de estresse, diminuir as condições de dores, de lesão e assim sucessivamente. É isso mesmo? Eu me lembro, Rogério, que logo que nós começamos com os animais, eles nunca tinham, eles eram atletas de baliza e tambor. Mas a gente fez um treinamento básico, que é a mesma coisa que qualquer atleta vai para a pista correr. Né? O atleta de vôlei, basquete, handebol, todo mundo vai para a pista. E os cavalos, para se condicionar, a gente tinha lá um retão de quase 1000 metros, que eles faziam o trabalho de ida e volta ali. Eu me lembro que chegou um momento, Rogério, foi assim, ó, talvez a minha fala seja mais leiga, tá, gente? Ele parou, e eu estava com o cronômetro na mão, e eu dizia para o peão que estava ali, o cara mesmo nascido na fazenda, né? Ele estava lá em cima, de repente eu falei, 3, 2, o cavalo começou a pisotear. Pisoteava com as mãos.
De repente, eu percebi, eu falei, calma, vai com ele lá na frente, volta de novo, posiciona o cavalo. Posicionava o cavalo, eu, 3, 2, o cavalo já começava de novo a pisotear. Eu falava mais uma vez, ó, 10 vezes até o cavalo sossegar. Mas na 10ª vez, né, ou 9ª vez, o cavalo, que é o que uma palhinha que eu dei, o cavalo parado, eu falei 3, o cavalo virou e olhou para mim. E a hora que ele olhou para mim, o peão falou, o senhor tá vendo o que ele tá fazendo? Porque se tem uma pessoa que conhece o cavalo, é quem cuida dele todo dia, né? Ele tá te reconhecendo, ele falou. Ele sabe que a hora que você fala, vai ter um estresse. E ali o que eu fiz? Eu fui, me encostei no cavalo, passei a mão nele, voltei de novo, ele saiu novamente, voltou, e aí eu mudei o tom. 3, 2, 1, vai! E ali foi. Então, a minha voz, que é uma voz bem impostada, estava deixando o animal muito, muito nervoso. Eu mudei o tom, ele aceitou e aí saiu. Mas o que eu queria naquele momento é que ele não pegasse nenhum trauma do treinamento. Que aquilo ali ele entendesse que era diversão. Por quê? Porque esse cavalo ficava na baia e em nenhum momento ele tinha essa experiência. De repente, sentir esse vento que ele nunca tinha sentido. Quando eles começaram a gostar desse vento bater na cara, aí foi sucesso. Porque eles já chegavam... Ele trazia lá de 5, 6, 10 cavalos ao mesmo tempo e ele falava, os cavalos estão felizes. Eles estão felizes. Eu vejo aqui, eles querem correr. Mudou a perspectiva de correr. Voltaram a ser aquele potrinho que eu falei no início, que corria lá solto. É isso. Porque chegou um momento, André, Rogério e os demais, ele não fazia nada. Ele encontrava o ritmo ali, só segurava um pouquinho, soltava, e o cavalo entendia qual era o ritmo. Porque quem estava em cima tinha que saber o ritmo, ditar o ritmo. Porque as velocidades diminuíam. E ali, na hora que ele afrouxava, o animal esticava mesmo, era a coisa mais linda de se ver, porque ele estava feliz. Eu acho que esse treinamento, e eu falo sempre para você, né, André, o cavalo tem que ter essa sinergia. E se ele não tiver com essa sinergia com a gente, não vai dar certo, porque ele não está acreditando no treinamento. Para ele, tudo é muito sacrificante. E eu acho que esse é um processo que nós, humanos, precisamos entender. Quando nós entendermos que é uma parceria, puxa, aí o treinamento ele fica muito bom. E esse estresse, Rogério, a gente pode ver por lactacidemia, esse processo de intoxicação. Eu lembro que eu fiz um trabalho na AFA, que os saltadores paraquedistas, a gente coletava antes o lactato. O lactato lá em cima, 22, 23, coisa que você fala, meu, o que está acontecendo? Não era para estar alto, não estão fazendo esforço, mas o estresse levava a essa glicólise e fazia com que as toxinas fossem aumentadas. Olha a situação. Então, teste simples. E hoje a gente tem equipamentos portáteis. Você vai lá, faz a coleta ali na hora, não dói nada, de uma gotinha de sangue e vê como ele está. Dependendo da situação, nem sai dali. Algumas vezes, o que eu fazia dentro desse trabalho? Quando eu chegava lá e falava, olha, eles estão estressados. Eu pegava, falava, então amarra todo mundo, todos eles juntos e sai para passear. E aí, naquele dia, era só um passeio. Que passeio? 6, 7, 8, 9 quilômetros andando na fazenda, para um lado e para o outro. Às vezes, o Claudinho, que era o responsável pela fazenda, ele amarrava um lá, que estava ainda no início do treinamento, amarrava ali na cela dele e saía para cuidar de todos os piquetes lá, e esse cavalo começava a se movimentar mais do que normalmente se movimentaria. Por quê? Porque senão ia ficar lá, paradinho, lá, sem se exercitar, né? Exatamente. Eu lembro muito que eu ia na Caruana e o próprio Claudião, os cavalos, por exemplo, que ele trabalhava no campo, eram os cavalos, na verdade, que ele competia. E às vezes ele competia melhor com os cavalos que trabalhavam no campo do que com os próprios treinadores que ficavam lá na época. Né? E foi uma das propostas. Falou do treinamento, né, do professor. Foi uma das propostas que nós introduzimos. Eu falei, o cavalo fica o dia inteiro parado aí, leva ele para passear. Aí ele falava, ó, porque na época era ainda GPS, né? Puxa, era aquele GPS mesmo rural. Então era difícil a gente manipular. Hoje não, hoje com celular,
a gente tem tudo na mão, a gente sabe velocidade média, velocidade, o pico de velocidade, a mais baixa, a frequência, inclusive frequência de passadas, né, André? Consegue manipular tudo. Impressionante com a tecnologia. Até amplitude, né, professor? Até amplitude de passada. Amplitude de passada. Né? Que é dentro de uma proposta também, não é, André? Que você trabalha muito bem, a gente discute muito. Não adianta nada, o cavalo é veloz, mas não tem amplitude. O cavalo não consegue buscar, não consegue tracionar. A dianteira dele em relação à traseira está descompensada, a direita da esquerda, flexibilidades diferentes, quer dizer, forças diferentes, tudo isso daí a gente vem trabalhando com muita dificuldade, né, André? Para a gente conseguir fechar os protocolos, mas a gente vem buscando muito conhecimento. Talvez um momento em que nós tivermos mais animais, para que a gente possa trabalhar e mostrar o quão isso faz a diferença, aí vai ser a secção de tudo da era moderna para a era antiga e essa aqui que é contemporânea, né? Talvez seja a secção. Né? Eu me lembro que recentemente, não recentemente, mas a gente pode dizer aqui no novo século nosso aí, os argentinos estavam vindo para o Brasil para pegar cavalos descartáveis ou descartados, levavam para lá para fazer treinamentos específicos e voltavam já com o animal com uma boa resposta. Né? Eu tenho alguns dados assim também, de cavalos que iam ser descartados, que dói o coração, e que depois, aí, com 4 semanas de treinamento, o cavalo saiu, na época, de R$9.000, saiu valendo R$150.000, com 4 semanas de treinamento, para mostrar que o cavalo que ia ser descartado, que estava ali com seus 5, 6 anos de idade, não é hora de ser descartado. Mesmo porque você, né, André, você é o que faz os nossos levantamentos aí, mostra muito bem qual é a idade dos recordes, né? Que não tem a ver tão assim com o que muita gente pensa, né? Nada a ver mesmo. Na verdade, professor, aí, porque assim, para a galera de casa entender, né, o que principalmente, né, para quem está nos assistindo, que é da área do cavalo, né, para quem é educador físico, né, para quem é médico veterinário, talvez, mas enfim, às vezes a questão da compreensão é assim, ó, o treinamento físico, né, professor, ele vai melhorar a condição de saúde, melhorar a fluidez do cavalo, melhorar a alegria dele de, na verdade, se predispor àquilo que ele está fazendo, né? E aí, quando a gente fala de treinamento físico, a gente está falando de alguns pilares que não são os exercícios ginásticos da equitação. A gente está falando em avaliar tempo, distância, amplitude, coordenação de movimento, tempo de flutuação, tempo de aterrissagem, né? Se for, na verdade, de agilidade. A bilateralidade do animal também, que pouco se... Aqui no Brasil, nos percursos, por exemplo, de jockey, eles só correm à esquerda. Quer dizer, não tem simetria depois do treinamento, porque ele corre à esquerda, mas também só treina à esquerda. Então, quer dizer, não tem uma outra coisa. Por exemplo, o pessoal mesmo do jockey, se alguém estiver assistindo a gente, é uma autocrítica, mas construtiva, tá? Não tem nada... A gente não está falando uma linha de treinamento, uma linha de pensamento. Mas, por exemplo, não tem como eu treinar o meu cavalo todos os dias, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e depois eles participarem de corridas no sábado e domingo, 2 horas da tarde. Né? Não tem como eu treinar na areia e levar um cavalo porque o pai e a mãe correu na grama para correr na grama. E não ter a experiência de trabalhar na grama. Porque, na verdade, isso vai ser proprioceptivo. Claro que, né, os cavalos que, na verdade, forem treinados para correr, eles vão correr na grama, no asfalto, na areia, vai correr em qualquer lugar, mas na verdade eles precisam também ter a própria percepção do terreno que eles também estão trabalhando, né? Não tem como um cavalo, por exemplo, comer 5 horas da tarde e ficar a noite inteira depois sem comer e 5 horas da manhã ir trabalhar em jejum. É inadmissível isso, né? Não tem como um cavalo correr 3.000 metros e treinar 1.000 metros no trotezinho, volta para casa, toma um banho, uma ducha, e fica 24 horas preso num quadrado de 4x4, não tem liberdade, não tem soltura, não tem nada, né? Não dá para trabalhar só em pista, né? Pensar, na verdade, numa condição externa. Vamos para a fazenda, vamos subir morro, descer morro, vamos passar por cachoeira, passar em rio. Então, o que a gente está querendo trazer, né, de proposta para esse trabalho é isso, né? A Camila aqui também colocou
Essa pergunta é bem legal. Eu gosto, eu vou deixar o professor estender aí. Qual a sua opinião sobre o alongamento dos animais após o exercício? Eu tive uma experiência muito legal com o Kiko, né? O Kiko, Kiko é veterinário, fantástico, né? Fez um trabalho fantástico na veterinária, né? é, e eu me lembro o Kiko, um apaixonado, ele dizendo para mim assim, Carlão, vou te ensinar a alongar. E aí me levou para aprender a alongar o cavalo. Eu sabia como alongar humanos, mas eu não sabia quais eram as formas. Depois, estudando mais a anatomia do cavalo, eu comecei a entender que, olha, nós somos bípedes, mas nós éramos quadrúpedes, né? Então, no primeiro momento eu senti dificuldade, mas muito rapidamente eu comecei a entender. E o Kiko segurando a mão do cavalo, puxando a frente assim, né, da frente do cavalo, e ele falava para mim, olha como ele está feliz. Olha o semblante dele. Olha como ele está relaxado. Olha como ele está gostando. Eu olhava, eu falava, eu preciso conseguir fazer essa leitura. Ele falava assim, olha a pupila dele. Eu falava, esse cara é transcendental, né? E ele falava, olha a traseira dele, olha a outra pata, olha... E ele falava, olha aqui, olha ali, e ia alongando, né? Quando a gente imagina um animal que fez um trabalho extenuante, após a atividade, normalmente o que se faz? Vai lá e leva para dar um banho. É isso, André? Normalmente, Ou não? sim. É. Normalmente, Aí a sim. gente, aí a gente tem uma musculatura que foi estressada, que está tensa. Ela não está relaxada, ela está tensa. Poxa, nós não somos tão diferentes assim dos animais que não são humanos. Quando nós terminamos um exercício, a gente fala, nossa, o meu joelho nem está mais flexionando, o meu cotovelo, olha o meu peitoral como que está preso. Após um trabalho extenuante, o alongamento não é para ganhar flexibilidade, é para tirar tensão. Então, o objetivo após é colocar as fibras num posicionamento que estavam lá contraídas e eu simplesmente vou deixá-las na mesma amplitude que é a normal. Porque após um treinamento gera-se essa tensão e eu preciso tirar essa tensão. A ponto de dizer que eu preciso ter técnicas diferenciadas, e aí nós temos, né, André, na família aí, pessoas para poder dizer sobre um trabalho de fáscia. Precisa liberar a fáscia. Precisa trabalhar esse envoltório do músculo que está ali colabado, esse músculo, e aí ele não consegue nem contrair, nem relaxar, e eu preciso liberar, liberação miofacial. Às vezes não é o animal que vai ter uma flexão de alguma articulação ou extensão, não. Sou eu que vou manipular e vou dar a mesma amplitude, liberando essa musculatura. Quer dizer, então, as técnicas são as mais diversas. Mas eu, particularmente, eu aprendi não a liberação miofacial, eu aprendi o alongamento. E como é gostoso ver o cavalo suado, fazendo um trabalho e com aquela cara assim de eu estou gostando. Nossa, que delícia, relaxado, não fica ali falseando nada. Ele se posiciona e espera o alongamento. Eu vejo vários vídeos do André fazendo esse trabalho de manipulação antes, durante e depois. Porque o alongamento, como eu disse, ele não é um treinamento. Ele é uma manutenção da estrutura, ele é uma preparação dessa estrutura e ele é a volta calma. Então, um alongamento após, ele é positivo quando eu sei qual é a tensão que eu vou aplicar no cavalo. Caso contrário, eu passo de um alongamento para um flexionamento, que é uma amplitude maior, que isso daí gera mais tensão ainda. E o que eu quero com esse alongamento é relaxar. Não sei se eu respondi, André. Total, total. Cá, vê também se ficou claro para você. A Lu também perguntou a respeito do que acha do alongamento e massagem pós-exercício. Acho que o professor explicou agora. Se ficou claro, legal. Se não ficou, vocês podem retornar com a pergunta também. Professor, na verdade, eu acho que eu já também passei um material para o professor disso. A gente está... inclusive, eu estou em contato aí com o Sensei Johannes, que está à frente da Universidade da Paz aqui no Brasil, né? Tem um grupo de estudo na Alemanha. E, enfim,
E, na verdade, o que ele está fazendo, além da liberação miofacial, né? Ele está fazendo, na verdade, o trabalho de fáscia em movimento. Então, agora a gente tipo, vai estudar no cavalo de que forma eu integralizo a manipulação através do movimento e crio uma condição de mobilidade. Que aí é trabalhar a fáscia toda específica. Balístico? É balístico, né? Então a gente faz a tração também, faz a manipulação e depois libera e faz o movimento. Por exemplo, Entendi. fiz uma flexão, uma extensão de membro, né? Fiz a massagem no membro ali, junto que tá, e depois em seguida eu crio uma mobilidade. Essa mobilidade pode ser num terreno variado, pode ser num aclive, declive, pode ser num recuo, né? Para o cavalo trabalhar, por exemplo, os posteriores. Então faço um recuo dele em terreno de aclive, né? Enfim, faço ele em seguida do movimento ali, criar uma mobilidade num trote, por exemplo, com varas no chão, espaçando para criar uma maior amplitude. Aí eu paro ele, volto e faço a manipulação de novo. Então a gente está... Isso é fantástico, né, André? Porque isso daí é contemporâneo, mas dentro do mundo com cavalos, eu não tenho dúvida, é inovação. Dentro do mundo do treinamento físico, ele percorre ali finalzinho da década de 60 para de 70, já se falava no treinamento funcional e nessas solturas balísticas que são dinâmicas. Ao passo que muita gente pensa que, olha, eu vou conseguir soltar ficando 1 minuto segurando, 1 minuto e meio, percebeu-se que o tempo não é tudo isso. O que me interessa é fazer com que gere-se um estímulo, e às vezes o estímulo, né, André, nem é do agonista, é do antagonista, é o músculo opositor, para poder gerar, então, uma soltura do músculo agonista, aquele que vai trabalhar realmente. É fascinante quando a gente tem profissionais com essa visão dentro de um ponto de vista científico. Não é à toa que a nossa proposta ela pode chocar muita gente, mas quando a gente confronta com os resultados, todo mundo fala, olha, é isso, como aconteceu comigo lá atrás. Os resultados aconteceram e, de repente, veio o questionamento. Será? Você já teve respostas positivas como essa? Não. Então, não dá para justificar que foi o acaso. Porque, senão, os cavalos que estavam lá no cercadinho sem fazer nada, por que eles não tiveram resultado também? Porque não estavam treinando. Porque eu tinha um grupo de atletas que treinavam e um grupo que não fazia nada. Por que aqueles não faziam nada? O grupo controle só ficava lá, sem fazer exercício, sem melhorar o condicionamento físico, sem melhorar a força, sem trabalhar aclive, declive, o plano, que a proposta tem que ser assim. Mas quando você tem aí dentro dessa linha de preservar, de fazer com que funcionalmente o cavalo tenha todas as características que um atleta precisa, se eu não tenho um método bem claro, fica ao acaso. E o que a gente quer evitar com a nossa proposta é essa questão do acaso. Por que deu certo? Eu tenho planilhas, André, que eu montei de um ano inteiro para os cavalos, mostrando cada um dos treinamentos que eram feitos. No primeiro ano que nós fizemos, realmente é muito difícil, era tudo novo, não tinha referência nenhuma no Brasil nem no mundo de alguém que planificou com treinamento linear, porque eu preciso também conhecer as metodologias e dizer que não adianta ondular muito. Eu tenho que ter um incremento bem seguro, aumento de volumes, ou seja, aumento de número de tiros que eles vão dar, de corridas que eles vão fazer. Eu tenho que ter distâncias bem determinadas, as mudanças de direções, quantas são, tudo muito bem pensado, para que então eu tenha certeza que os resultados vão acontecer, mas de forma segura, porque senão é tudo ao acaso, e aí é ruim, a gente não consegue provar. No achismo não dá para medir, né, professor? Não tem como, né? E, inclusive, a Lu também, né, por conta da microfisioterapia e da terapia sutil manual, na verdade, ela também contribui muito com isso, porque, na verdade, aí ela trabalha também isso, mas, na verdade, entendendo as linhas de força e de que forma, né, consegue desbloquear isso, né, alguma lesão, algum dor, algum trauma, e que, às vezes, isso pode ser, inclusive, mental, que, inclusive, isso pode ter sido gerado em outros processos que ele teve. Gestacional, né? Às vezes gestacional. Os meus filhos fizeram. Os meus filhos fizeram essa técnica com um fisioterapeuta aqui. É formidável. E não existe dor, né? Toques sutis, percepções
Quer dizer, isso daí é a inovação. Achar que o animal, quando você coloca a mão, você faz um leve toque, se isso daí não vai surtir efeito, vai surtir efeito, porque é aquele ponto que precisa alinhar. E ali eu via meus filhos que iam fazer e de repente relaxados, né? No caso da minha filha, que é atleta, quando terminava, no meio, assim, 10 minutos de sessões, estava dormindo. Você fala, como é que ele conseguiu fazer isso? Quer dizer, funciona, porque nesse caso aí ele não falava nada, era só toques dos mais diversas posições. Quando ia ver, achava o ponto, tuf, derrubava. E assim é com o animal também, com o cavalo, não tenho dúvida. E é isso que a gente tem que encontrar, André, encontrar diversos profissionais, cada um proficiente na sua área, sabendo o que o outro está fazendo, para que ele possa também agir. Olha, agora a gente vai dar um treino aqui, que esse treino acontece isso. E aí ele sabe, ponto. A hora que termina, já vai direto, e a Lu vai lá e bota ele no alinhamento de novo, vai descansar, no outro dia está pronto, né? Exatamente. A Lu está contribuindo bastante aqui. Tem bastante gente contribuindo, mas aqui ela citou algumas questões aqui também, que trabalha com as causas primárias das lesões, né? Trabalha com as causas e não só com o problema, né? Perfeito, né? O corpo, ele entra, né, em resolução de conflitos, realmente, né? Sim. Professor, a gente está fazendo, né, todas essas lives e é legal isso, né? Ver a integração delas, né? De todas elas, com profissionais aí do cavalo, com profissionais que não são necessariamente ligados ao cavalo, mas que acho que tudo no universo tem uma correlação, né, professor? E nada é por acaso, tudo se funde. Então, quando a gente busca esse conhecimento aí de uma forma ampla, né, eu acho que o leque se abre muito. Eu acho que, inclusive na medicina veterinária, né, nas questões de treinamento do cavalo, os treinadores de cavalos, né, a hora que eles entenderem toda essa reflexão, entenderem que é algo para somatizar, talvez existam resultados muito grandes. E, na verdade, eu vou até também contribuir um pouco aqui, dizendo que a gente falou bastante dos esportes de velocidade, né, ou de agilidade. No caso da velocidade nas corridas, dos jockeys, tal, agilidade, 3 tambores, baliza, enfim. Mas eu tive uma experiência num rancho em Itu, quando eu trabalhei lá com o Léo, lá nós tínhamos cavalos de rédeas. Rédeas é uma modalidade, né, muito técnica, assim como, né, a dressagem, o adestramento nas questões olímpicas, né? E lá, o que aconteceu, quando eu cheguei no rancho, eu assim, não tinha um conhecimento muito grande ainda, né, em rédeas, e acabou que um cavalo, um treinador de rédeas lá, acabou que saindo do rancho, e na verdade um cavalo que ia competir, inclusive ele veio de uma lesão, que ia competir, inclusive é o Dr. Teoc, se ele estiver nos assistindo aí, um grande abraço. Inclusive essa semana eu falei um pouco com ele, é ortopedista e tal, e ele falou, André, puxa, mas e agora, né? A gente vai competir e tal. Eu falei, doutor, tem uma proposta. Posso fazer, na verdade, uma planificação do treinamento físico do cavalo, mas não gostaria de mexer em manobras, né? Aí entendi as questões no caso do que ele veio, porque manobras era um cavalo que já conhecia, um cavalo que já competia. E aí ele me autorizou, mostrei para ele lá, e graças a Deus ele tem uma mente bem aberta também, por ser, né, gostar de cavalo, entender essa questão de qualidade. E aí planificamos um treinamento lá, de uma forma também, em princípio, né, sem grandes caminhos, né, para tipo, se a gente estivesse errando, errar para menos. Enfim, e aí isso aconteceu, né? O cavalo que nunca tinha conhecido um terreno externo, foi para o externo, fizemos uma periodização, né, uma ondulação de um gráfico de volume e intensidade. Para quem estudou com o professor aí de Matveev vai lembrar dessas planilhas de treinamento. Enfim, eu sei que eu falei para ele, a única coisa que o senhor faz, estrategicamente falando, chega antes na competição, pelo menos uns 3, 4 dias antes, e pede para o treinador, né, que até então treinou o cavalo, para ele experimentar, né, as manobras e, na verdade, conduzir ali um pouco para o senhor depois apresentar o cavalo na competição. Enfim, resumindo, ele me ligou lá na competição, não fui na competição, ele me ligou, falou, cara, você acredita que o treinador aqui, ele pegou, o cavalo melhorou em todas as manobras, e ele perguntou quem estava mexendo no cavalo.
E aí ele falou assim, cara, tipo, quem tá mexendo no cavalo não mexeu em manobra. E eu sei que esse treinador não acreditou. Não, não é Então, possível. O cara mexeu em manobra. Eu falei, velho, eu não fiz um espinho, não fiz um esbarro, não fiz nada. Só fiz o cavalo conhecer melhor o corpo dele, ponto, né? E foi muito legal isso. Então, quer dizer, nas modalidades que são técnicas, essas exigências físicas, elas também existem, né? Então, a gente está falando, claro. porque, na verdade, é uma condição geral, né? Eu não sei se o termo é maniabilidade, né? Eu lembro que algumas vezes eles falam, maniabilidade. Ô, André, esse cavalo tem que fazer força. Ele recua, ele vai para frente, tem que ficar paradinho, sai para um lado. Eu vi algumas provas assim, eu falava, nossa, que cavalo inteligente, né? Mas talvez ele não seja atlético. As manobras que ele faz requer força, requer equilíbrio. Quando a gente começa a cruzar as informações só de equilíbrio, se eu não tiver força, se eu não tiver flexibilidade, se eu não tiver potência, se eu não tiver várias qualidades neuromusculares, eu não consigo realizar. Só que a prova não é uma prova tão desgastante fisicamente, mas mentalmente. Se eu não, um enxadrista, já tem um monte de pesquisa que mostra, o enxadrista que está bem condicionado fisicamente, ele consegue refletir muito mais. O cara fica horas e horas ali em cima. Se ele está bem fisicamente, a postura dele, o cansaço físico dele, interfere no poder de decisão. Interfere no poder de decisão do cavalo. Interfere na compreensão. A Lu, ela é praticante, né, de yoga. Na verdade, até fez uma formação em yoga, né, e o pessoal do yoga também tem uma frente que é de Vedanta, que faz os estudos, né, de Vedas e faz os caráteres de meditação. E até eu lembro que eu acompanhei ela num primeiro momento, né, com o yoga, gostei muito da linha de trabalho, porque lá no primeiro momento, né, tanto o Vitor quanto a Ju, que são os professores, eles falaram, ó, yoga não é ficar só colocando o pé atrás da cabeça, as posturas e tal, né? Por que que a gente cria as posturas? É simplesmente para a gente poder permanecer no estado, na postura correta, quando a gente está fazendo um estágio de meditação. Então, quer dizer, como é que eu vou meditar se eu não consigo flexionar a perna, se eu não consigo ter uma postura alinhada, né? Então, eu Sim. preciso criar os exercícios que me permitem fazer, né, esses trabalhos também Sim, mentais. justamente. Isso, né? Senão não consegue relaxar, não consegue se concentrar, não consegue abrir a mente. Então, ainda assim, tem toda uma metodologia para conseguir, na hora de meditar, estar em condições. Aí você vê o outro lá que não tem condição, ele abre o olho e fala, poxa, eu não estou aguentando mais, aqui está doendo o corpo inteiro. Como é que vai conseguir? Não vai conseguir meditar. A mesma coisa um animal que precisa ter uma postura que é julgado tem tanta coisa para ser julgado e o cavalo está lá arrebentado com uma postura ruim, não consegue fazer as posições. Eu me lembro em alguns momentos como eu não assim, só ia para assistir mesmo, né, para ver as posturas que ele parava e aí recuava de novo, saía para um lado, várias portas que entravam e saíam que ele tinha que passar ali, que eu olhava e falava, puxa, esse cavalo, ele tem que ter equilíbrio emocional. E André, quando a gente está estressado, como é que você consegue? Quando você está cansado fisicamente, como é que você consegue? Então, nessa hora, André, o que você deu para ele foi a leveza da condição física. Daí tudo que ele fez ficou tão fácil, porque ele sabia todo o processo, mas talvez estivesse sofrendo para fazer. E à medida que você dá a condição física, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil para refletir. E aí a gente está falando sobre a interação do homem com o cavalo. Porque se também o homem não se prepara, André, ele vai dar informação que talvez não seja adequada naquele momento. Né? No caso quando esse homem ele está ali em cima e agindo com uma força que não deveria ser, porque ele também está cansado, porque ele não treina nada, ele só vai no dia lá para competir. Então, às vezes, falta também esse entendimento, né? Porque muitas vezes é o homem que está trabalhando o cavalo que virou atleta. Nem, os dois acabam não sendo atléticos, né? E o mesmo que a gente está falando, né? No caso do cavalo, entra, a gente não vai falar hoje, mas assim, também tem assunto para mais várias lives, mas seria do ser humano também, né, professor? Porque quem monta cavalo acredita que o ato de montar a cavalo ele está se preparando fisicamente todos os dias. Pelo contrário. Só vai entender isso daí se subir num touro. Aí ele vai perceber que não é bem assim.
Por quê? Porque daí é algo muito intenso, né? Mas da mesma forma, a gente tem que entender que e aí a gente sabe quando a gente percebe, baliza e tambor, quando as crianças montam. O cavalo bate o recorde pessoal dele. Quando vai com o adulto, não bate o recorde. Ah, é por causa do peso. Não, você pega uma criança com peso bom e perto de 70 quilos e um adulto perto de 70 quilos, com a criança vai. A criança está mais disposta a aceitar a movimentação do cavalo e o adulto está ali freando o tempo inteiro. Por quê? Porque ele não está pronto, perdeu flexibilidade, perdeu força, tem até mais força que a criança, mas ele perdeu, já está num outro momento de vida. E a criança aceitando tudo ali e deixando mais livre o animal fazer aquilo que ele sabe muito bem, né? Perfeito. E a gente fala muito dessa condição, né, professor? Da condição de realmente gerar liberdade para o animal fazer o que até então ele sabe fazer, porque ele foi treinado para aquilo. A gente vê, por exemplo, voltando no cavalo, jockey, né? Um cavalo que, na verdade, não tinha nenhuma probabilidade de ser um campeão, né? Mas que está ali no conjunto, ali, inscrito numa determinada distância. No partidor, o jockey cai. O cavalo vai lá e é campeão sozinho. Então, na verdade, quem está atrapalhando o cavalo é o ser humano que está ali em cima, né? Porque 50 quilos não vai fazer lá muita diferença, não. Não foi por isso. Não foi por isso que ele não estava rendendo, né? É simplesmente porque ele fez aquilo que queria. Né? Porque é irrisório o peso dele, né? E quando a gente imagina que existe um conjunto, a gente prepara para esse conjunto, né? Então, os dois devem se tornar atletas. A gente vê muito treinamento com o cavalo que é aquém da necessidade dele. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar nesse assunto, mas falando em treinamento, André, o que a gente mais discute, eu e você, é justamente sobre esse volume de treinamento. E qual é a intensidade que ele vai realizar esse treinamento. Se a gente chega com uma proposta, com uma pessoa que é muito habituada a fazer o de sempre, a gente fala, ó, ele vai treinar hoje 6 tiros de 1.000 para 85%. Primeiro que não vai entender o que é 85%. Mas nós fizemos um teste com o cavalo, a gente sabe quanto vai dar 85%. E a gente quer trabalhar o sistema cardiovascular. E ele vai realizar esses 6 tiros e vai terminar inteiro. E vai ter um dia muito mais produtivo do que dar aquela voltinha na pista inteira e voltar de novo para a baia e simplesmente não saber o que está acontecendo e ficar cada dia mais destreinado. O que eu vejo hoje, minha opinião, André, que cuido da forma física de seres humanos e entendo realmente a necessidade de um VO2 para esses animais coerente com a prova que vão fazer, com a força coerente da prova que vão fazer, com a flexibilidade de acordo com a prova que vai fazer, com o conhecimento do setor, porque não adianta nada também se não der uma passada próxima à realidade e não precisa ser a volta inteira, né, André? As curvas, depois faz as retas, depois faz as largadas, estende um pouquinho mais à frente, libera o animal, faz velocidades alternadas, corre veloz, galopa, trota, mais um tirinho forte, vai lá 1.000 metros soltando, abrindo passada, coisa que... E aí eu não estou dizendo que é para um leigo, não. É para quem está envolvido. Se a gente fala que o cavalo vai correr 9 quilômetros naquele dia, em 3 sessões divididas, muito bem distribuídas ao longo do dia, fala, esses caras estão loucos. Exatamente. Não é? Não, por quê? Nossa, porque não entende. Não entende? Então, há necessidade... Professor, é legal a gente deixar isso claro também, porque o que acontece, pelo menos a minha visão, mas acredito que a gente pensa, né, em comum, por que esses cavalos eles acabam se machucando? Porque, na verdade, eles são expostos na competição a uma intensidade muito superior ao que, na verdade, eles são acometidos no treinamento. Quer dizer, o treinamento não está organizado para aquele nível de competição que ele está querendo, né? Que ele está desejando do cavalo, né? E pelo levantamento que nós fizemos, André, esse treinamento é um treino, não vou dizer medíocre, porque também aí já é demais, mas ele é muito aquém às necessidades. Ele não traduz a real necessidade de um atleta. Não traduz.
A gente não consegue imaginar um atleta humano treinando que o cavalo. Se o atleta, olha só o que eu vou dizer agora. Se um atleta humano fizer o mesmo treinamento do cavalo, ele vai piorar. Como é que pode um animal que é muito superior fisicamente ao ser humano treinar o que treina e achar... Imagina se ele treinasse aquilo que a gente faz de proposta, onde esse animal chegaria? Os recordes, todos os recordes, André. Eu estou falando aqui e a gente dá a cara a bater porque é uma realidade. Se a gente tiver a oportunidade, André, a gente bate todos os recordes em todas as distâncias e se bobear com o mesmo cavalo. E se bobear com um cavalo que é descarte, né? Isso. E se bobear com o cavalo que está dizendo que é. E se bobear com um cavalo que nem é tão bom geneticamente falando. Isso, porque daí a gente está falando sobre melhoramento genético. E talvez seja esse o entrave que a gente encontra, né, André? Eu entendo. E eu sou um criador, eu começo a ficar com medo, que depois, de repente, um cavalo misto ali, ele ganha do meu, que é puro. Peraí, tem alguma coisa errada. Não pode. Mata o Carlão, porque esse Carlão é problema pra gente. Mas não é isso que a gente está querendo. A gente não quer esse conflito. O que a gente quer é dar uma oportunidade para cavalos que foram bem selecionados, para que eles tenham o melhor treinamento físico. É isso que a gente quer. Com certeza. Com certeza. E, na verdade, a gente vê, por exemplo, né, às vezes acompanha a questão de mercado, né? Você vê alguns aras, por exemplo, que trabalham com um volume muito grande de cavalos e que às vezes vende os cavalos aí numa média de mercado para baixo, e outros aras que, na verdade, selecionam, tem ali uma tropa, né, uma quantidade média, mas que, na verdade, esses cavalos estão mostrando resultados em prova e tudo mais, e que eles fazem lá o leilão da mesma forma, só que, na verdade, tem uma média muito mais alta, né? Então, estou falando de, por exemplo, um aras que trabalha com 1.000 cavalos e que vende cavalos, sei lá, um exemplo, dá uma média de R$ 10, e um aras que tem 10, 15 cavalos e que tem uma média de R$ 100. Então, quer dizer, imagina a valorização disso, né, com uma qualificação maior do treinamento, né? Seja o aras que tem 10 ou seja o que tem 1.000, né? Isso mesmo. E hoje, né, André, a gente tem muito bem mapeado os protocolos de treinamento. Eu e você, nós passamos, poxa, quantas 1.000 horas nós já passamos conversando, ajustando treinamento, falando sobre propriocepção, falando sobre força, falando sobre potência, falando sobre os terrenos dos mais diversos, acreditar que não é só ficar na pista, que é também sair para outros terrenos, as experiências que você teve com o cavalo fazendo recuperação e fazendo propriocepção em terrenos com relevos diferentes, apenas para ele perceber e fazer o fortalecimento dele, os aclives que nós fizemos de propostas, que muitas vezes... André, eu vou fazer um relato aqui, tinha um cavalo que tinha um problema cardíaco e um outro que tinha um problema pulmonar. Eu vou dizer que era um problema muito grave, isso em Bauru. Nós fizemos um trabalho, assim como a gente faz com humanos, para melhorar o sistema cardiovascular, para melhorar o sistema cardiorrespiratório, e o Kiko estava nessa época. Ele fazia a avaliação, entubando o cavalo lá para ver o que está, a artroscopia, né? Isso. Fazia, mostrava o pulmão para mim, falava, olha, Carlão, esse é o cavalo que correu, que treinou com você, está saudável. Esse é o cavalo que está com problema, está com pneumonia. Olha aqui, você via sangue do mesmo jeito, mas a forma, a consistência, eu não entendia muito bem, mas você via que algo era assim, um pulmão mais limpinho, que tinha ali um sangue bem arterializado, e um outro, um sangue, um borrão. Nós começamos a fazer o trabalho, iniciamos tirando o cavalo da baia, e deixando no pasto. Depois, começou a amarrar o cavalo para ir de um piquete no outro, na fazenda. Depois, começamos a fazer um trabalho com galopinho, com trotezinho, variações de velocidade. Depois, começamos a aumentar as distâncias. Esse cavalo se recuperou. Esse cavalo simplesmente acabou o problema. Obviamente estava sendo medicado, mas eles tinham outros animais que estavam com os mesmos comprometimentos e nós pegamos só uma amostra para ver qual era o efeito. Pô, a melhora foi impressionante. O cavalo estava adoecido. Agora imagina um cavalo que não está doente, que pode ficar doente. Quer dizer, obviamente, a gente tem hoje aí uma tecnologia que muitas vezes inibe o problema.
ele faz analgesia, o cavalo era para estar mancando, não está porque está fazendo uso. Agora, se eu preparo esse animal, e a gente, né, André, a gente tem uma visão diferente sobre, a gente não vai falar sobre isso, sobre a doma, sobre quando iniciar, né? E eu vejo dos seus vídeos, quando eu vi o potrinho árabe lá com você, com 6 meses, e o potrinho respondendo, não dá nem para falar que é doma, né? Vocês estavam ali brincando, se divertindo, e o cavalo tendo uma resposta. Esse cavalo, esse potro, quando ele se tornar adulto, ele é diferenciado. Ele não tem medo do ser humano. Ele sabe, ele... Aqui acaba sendo até a atração, né, das pessoas, querem ver, né, tirar da cocheira, ficar comigo, fazer um trotezinho, né, porque na verdade um potro, bem dizer, nessa idade, às vezes até pode machucar alguém, né, porque pode, sei lá, vai fazer uma brincadeira, dar um coice, dar uma mordida, fazer alguma coisa, né, e então isso a gente tem assunto também para mais umas 2 lives aí, mas, né, inclusive até o que a gente já comentou, né, de fazer as análises, né? E já começar, por exemplo, esse treinamento já próximo do nascimento, né? Do potro ali, dos primeiros dias, né? E fazer os treinamentos com a mamãe, porque os potros acompanham as mães, e aí os estímulos que a gente estiver proporcionando vai gerar nesse potro uma melhor condição, né? De organização corporal, de formação, né? Enfim, a mente mais tranquila. É o que nós chamamos de... Acho que deu uma travada, né? Não, desculpa, professor. É o que nós chamamos de pedagogia do exemplo, né? O potrinho vendo a mãe fazendo um trabalho e ele percebendo e se divertindo, que é o que eu vi hoje ali, que eu falei para você, o potrinho querendo se movimentar e os outros com mais idade lá parados, só querendo comer, e ele não queria saber de comer, ele queria brincar. Então tem hora para brincar e tem hora para comer. Só que depois de uma certa idade parece que só pensa em comer, porque já não tem mais a brincadeira, né? Eu acho que dentro desse processo de treinamento que a gente fala que ele nunca termina, eu acho que o treinamento é justamente isso, fazer com que esse atleta melhore a cada dia. Mas para isso a gente precisa ter na mão, né, André? Cada um dos testes, cada um dos detalhes, fazer um mapeamento dele, corporal, com diversas imagens para saber se está tudo bem, essa tecnologia que está aí, e a gente sabe muito bem o investimento que é de 1 mês com um animal de alto gabarito, e aí quando a gente pensa no treinamento, esse treinamento é desleixado, ele é deixado de lado, mas muitas vezes, André, eu percebo, não é culpa dos criadores, é porque eles não conhecem realmente o que esse treinamento pode trazer de benefício. É muito novo o que a gente está propondo sobre volume, sobre intensidade, sobre treinamento contínuo, sobre treinamento intervalado, sobre a mudança de terreno. Nós vimos várias análises, a diferença dos recordes na areia e na grama. Você olha, não tem. Você olha, você fala, não justifica um treinamento tão diferente. Talvez seja ali a forma com que ele bata, com que ele empurre, tudo isso daí para a gente poder diferenciar. Esse cavalo vai melhor aqui por causa do tipo, o solo que sai do chão, mas não justifica muitas vezes um tratamento tão diferenciado assim. O tratamento é diferenciado para o indivíduo, não para a prova em si. A prova em si a gente viu pelos tempos, não muda tanto assim, a ponto da gente achar, mesmo porque a gente sabe, né, André? Não tem tanta diferença do que é feito hoje e da proposta que a gente faz, que é completamente diferente. O cavalo dele nem enjoa, porque cada dia vai num lugar, cada dia tem um treinamento, cada dia tem um incremento, uma dificuldade maior. Por que essa dificuldade maior? Porque para ele já ficaria fácil o que ele fez ontem. Hoje há necessidade, porque esse cavalo está muito melhor. Que foi o que você fez com o cavalo de manejo, né? Você vai ajustando, vai incrementando. Quando chega na hora dele realizar a prova dele, que fácil. O cavalo nem deu nada, inteirinho, terminou e nem suou, né? Nem suou. Tem razão, tem razão. Bom, vou deixar aberto aqui, se caso alguém de casa aí quiser fazer mais alguma pergunta, né, professor? Eu acho que a gente até passou de 1 hora já, mas assim, é muito assunto e esse assunto é muito gostoso. Já eu e o professor junto, a gente passa acho que um mês inteiro e ainda não acaba o assunto. Isso.
Eu estou me sentindo aqui, André, como nas nossas conversas, né? Me desculpe o pessoal aí, eu vejo ali que toda hora aparece alguém, mas a nossa conversa é muito mais uma conversa dos bastidores, que a gente faz todo dia, de sonhadores, e daqueles que também já tiveram boas experiências e estão tendo. O André, você vive isso, né, André? Não querendo mudar o assunto, mas esse ano foi difícil, né, André? Muitas perdas, a vontade de desistir, tentando entender o que é, por que comigo, né? E a gente não entende o que está acontecendo, perdeu 2 de uma vez só, perdeu 3, e de repente aparece um outro e fala, eu vou mudar, e eu vou começar a fazer live, eu vou começar a buscar e levar conhecimento, e eu acho que é justamente, por mais que a gente tenha sido superficial na nossa fala, eu acho que a mensagem seria assim, olha, não dá para continuar, André, fazendo a mesma coisa. Nós não vamos melhorar esses animais, os recordes não vão ser batidos. Se bater é um acaso, não porque foi científico. O único jeito da gente revolucionar, e aí eu digo assim, revolucionar o mundo. Porque se um recorde é batido aqui, mundial, ele não é local, todo mundo vai ficar sabendo. Imaginem só a gente conseguir fazer isso. Quem é o louco que vai querer vir com a gente? Talvez seja justamente esse que não pensa só em dinheiro, né, André? Ele pensa no animal, porque a gente sabe, é como uma vacina. Ah, você não sente dó porque foi dar vacina no seu filho? Não, ainda bem que foi dar. Agora, a gente não vai pecar pelo excesso. Por quê? Porque a gente sabe qual é a quantidade. Um pouquinho a mais pode realmente judiar. Um pouquinho a menos pode não fazer efeito nenhum. E o que eu percebo é que é muito a menos do que aquilo que esse cavalo merece. Esse cavalo merece um treinamento de qualidade. E se as pessoas que te procurarem, André, quiserem treinamento comum, a gente sabe que não é isso. Isso vai frustrar. A gente quer as pessoas que realmente queiram e são ousadas. Porque é isso que precisa hoje. Fazer com que seu animal saia do nível 8 e passe do 10, porque o 10 é o recorde mundial, vai para 11. E aí ele se torna o 10, ele se torna o melhor. Porque o que eu vejo de resultados aí, André, se tiver o treinamento adequado, os recordes serão batidos. Sem agredir o animal, sem agredir. Porque ele é longitudinal, tudo planejado, tudo na dose certa, gotinha por gotinha, né? Exatamente. E, na verdade, a gente está falando ainda de criarmos condições até disso, né? De o cavalo bater recordes e, na verdade, ser de uma maneira... a vida dele como atleta ser uma vida longilínea, inclusive. Né? Com saúde. Porque a gente vê isso, por exemplo, nos animais olímpicos, né? Se a gente falar, por exemplo, numa dressagem, né? O João aí, por exemplo, que competiu pelo Brasil e tudo mais, ele treinou o cavalo dele bem provavelmente 3, 4 anos com uma organização de um treinamento e tal. Para as próximas Olimpíadas ele não pode perder esse animal, ele tem que continuar treinando o mesmo animal, pensando então que esse animal tem que ser treinado aí para 8, para 12 anos, às vezes vai dar resultado na terceira Olimpíadas. E a gente está falando de animal de 16, 17 anos. E no Brasil, às vezes, a gente tiver animal aí com 4, 5 anos já sendo descartados. Né? Então, pô, alguma coisa diferente existe, né? Então, não dá para fazer mais a mesma coisa, com certeza. Eu penso também, André, que existe um receio muito grande do trabalho ser iniciado não precocemente, mas dar a oportunidade quando o cavalo ainda é muito jovem, acreditando que esse cavalo vai perder a qualidade. Não. A mesma resposta que acontece com o ser humano vai acontecer também com o cavalo. No caso dele, é muito mais acelerado ainda esse processo, porque o processo de maturação dele é muito mais rápido do que o ser humano. Então, a gente não pode perder o tempo, a gente tem que dar a dose certa para que ele entenda o que é. Os seres humanos que estão envolvidos, e aí, como em determinado momento você falou sobre a importância do ambiente, muitas vezes maior do que até da família que ele veio, é dizer que se ele tem uma experiência bem nos primeiros momentos de vida, ele ganha muito mais experiência, ele sabe como é a reação, o que ele vai sentir, e isso faz com que o animal não que ele anteceda, mas que no momento certo ele tenha a experiência. E às vezes eu acho que a experiência para o cavalo está muito tarde. Muito tarde que eu digo que, se considerar que o animal com 3, 4 anos,
é que vai ter essa experiência. Imagina só se eu ofereço para ele trabalhos condizentes com a adolescência dele, com 1 ano, 2 anos. O que esse cavalo não pode render lá na frente? Se tornar muito mais forte e muito mais longevo, porque é isso que isso é saúde. Isso é fazer um atleta. Ao passo que está descartando aí com 5, 6 anos, vai descartar com 12, 14 anos aí, e aí a gente vê o cavalo olímpico com mais de 10 anos e rendendo um absurdo. Peraí, é outro ser vivo na Terra? Não é o mesmo. Perfeito. Exatamente. Professor, acho que assunto fantástico. Eu adoro, né, isso aí, principalmente com o senhor aí, que é meu grande mestre, mentor e que sempre está apoiando, contribuindo. Eu tenho certeza que esse projeto aí, a gente vai conseguir muitos resultados agora para esses próximos anos. Até agora a gente foi plantando as sementinhas, né? E algumas sementinhas que a gente estava acreditando, né? Aconteceu alguns imprevistos aí no meio do caminho, mas na verdade só serviu para fortalecer ainda mais e entender que a proposta ela é ousada sim, mas ela vai criar diferenciais e muita inovação, principalmente para o bem-estar do cavalo, principalmente para as melhoras competitivas, principalmente para a melhora do corpo e da mente do cavalo. Então, tudo isso é válido por conta disso, porque a gente está falando aqui de saúde, está falando de amor, está falando de vida, né? De respeitar a vida. Então, com certeza o Papai do Céu olha para esse projeto aí de uma forma bem bacana. E aí agradeço também a galera de casa, né? Se o senhor quiser deixar aí um abraço para todo mundo aí. Eu só tenho a dizer mesmo gratidão por tudo que o senhor tem feito na minha vida aí, desde a época da graduação. E, na verdade, a gente não se distanciou, né? E a cada dia ficou mais próximo. André, eu quero agradecer e eu torço muito para que as nossas falas choquem as pessoas. Porque se for uma fala muito simples, as pessoas talvez não entendam. Espero que a gente tenha sido contundente na fala e que aqueles que queiram realmente ter um diferencial no seu animal, na sua cria, naquilo que é apaixonado, venha com a gente, porque, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos aí a gente vai fazer uma diferença. Era para a gente ter começado, infelizmente essa pandemia derrubou muito do que a gente ia fazer, mas agora eu tenho certeza que para 2022 o projeto vai estar em ascensão, porque a gente não está sozinho, né, André? Quanta gente boa está com a gente, quanta gente boa que sabe do assunto, especialista dos mais diversos. E eu que tenho que te agradecer por essa oportunidade que é maravilhosa de estar junto com você e com vocês, né? Obrigado, professor. Obrigado a essa galera aí, gigante aí. Sei que sexta-feira não é fácil, né, para ninguém aí estar esse horário, mas enfim, a gente está aqui realmente para isso, é por vocês, né, para os cavalos, para esse todo aí. Um beijão enorme no coração de todo mundo aí. Professor, o senhor está aqui, ó, no meu coração. Uma ótima noite aí, felicidades aí para a família, um beijão. Um abraço, beijo, tchau, tchau.